Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Gente, vou trazendo um videozinho aqui hoje, né? Eu peço desculpa já a vocês que nas últimas semanas eu acabei não gravando por alguns probleminhas técnicos mesmo, né? Ou seja, o celular deu pau. Mas acabou que tive esses probleminhas aí, mas hoje tudo voltando ao normal, então essas 2 semanas eu fiquei devendo conteúdo para vocês, mas peço desculpa desde já, mas vamos continuar, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para sociologia, né? Em sociologia, a gente falou da última vez que a gente ia passar a falar sobre uma temática chamada de socialização, né? A gente falou um pouquinho sobre esse processo de socialização, já falamos um pouquinho também sobre indivíduo e sociedade, principalmente quando a gente falou de Durkheim, falamos também de Mark Weber, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, um videozinho aqui para vocês sobre controle social, né? Que também é uma temática cobrada pelo Enem, é também uma temática que caiu muito nos últimos Enems, então a gente precisa atentar para ela, né? A questão do controle social, né? O que é controle social, professor? São normas, leis, valores morais, né? Crenças que moldam uma sociedade, né? O que regem uma sociedade, certo? Então são dispositivos, né, para reger uma sociedade, para que o indivíduo consiga viver em sociedade. Então isso seria mais ou menos esse controle social, esses dispositivos de controle social, que são, de certa forma, imperceptíveis. Ou seja, como assim imperceptível? Muitas vezes a gente age de acordo com esse controle social e nem percebe, né? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de como esses controles sociais, esses dispositivos de controle social, eles são imperceptíveis no nosso dia a dia, certo? Geralmente essas normas, leis e valores não são vistos como controle social, é o que eu estou falando aqui agora, né? Ou seja, essas normas, esses controles sociais, eles não são vistos, eles não são identificados por nós, o indivíduo, como controle social. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma norma, por exemplo, dentro de uma casa, né? Que não é nenhuma norma, não é nenhuma uma lei, não é uma regra baseada numa lei. Vamos dizer aí, supor um costume, um padrão, um comportamento. Vamos supor lá, depois que você almoçou, você vai lá e lava o seu prato, né? Vamos supor que isso aí é uma regra instituída, é uma coisa, não é uma lei, mas você vê de certa forma como uma obrigação sua, né? Então, de certa forma, você vai lá, come, almoça, vai lá e lava o seu prato, né? Você lavou o seu prato porque existe uma regra de comportamento, um valor que é seu, que é familiar e tal, e aí você foi lá e lavou. Quando você está lavando o prato ali, você não para pensar e dizer assim, poxa, isso é um controle social. Eu estou sendo controlado pela sociedade para poder estar fazendo isso aqui. Não, você faz. Você vê aquilo ali como uma obrigação sua. Você diz, poxa, eu preciso lavar, porque eu comi, eu vou lavar. Tem gente que não tem essa consciência, né? Mas tem gente que tem. Tem gente até mesmo que é um pouco forçado a isso, né? Porque senão a mamãe vai falar no ouvido, não lavou o prato. Mas assim, é uma coisa que você faz. Eu estou trazendo aqui um exemplo muito esdrúxulo, mas serve para outros exemplos maiores. Mas é uma coisa que você faz mas você não pensa, naquele momento você não pensa assim, poxa, isso é um valor social, isso é um controle social, a sociedade está me controlando a partir da minha lavada de prato aqui. Não, você não percebe isso, você faz instintivamente. Você faz sem ter essa noção, sem perceber isso, sem trazer isso. Agora, depois que eu falei isso aqui, vocês agora vão lavar para dizendo assim, poxa, é um controle social, a sociedade está me reprimindo, né? Não é nada disso, mas é uma coisa que você faz instintivamente. É isso que eu quero dizer quando eu digo que esses dispositivos não são vistos como controle social, certo? Outra coisa aqui, raramente a gente pensa o que fazemos e se aquilo fazemos e ponto. Ou seja, fazemos e ponto, né? Ou seja, a gente faz porque é do nosso dia a dia, da nossa rotina. Fazemos, levantamos, arrumamos a cama. Tem gente que não faz isso, né?
né? Mas eu particularmente estou trazendo para a minha questão, eu faço isso. Sempre que eu levanto, eu arrumo a cama. Ou seja, aquilo ali é instintivo, né? Levantei, arrumei a cama. Ou seja, eu não vejo aquilo como um controle social, né? Aquilo é um valor, logicamente, que a gente aprendeu dentro da sociedade, dentro das instituições sociais. Geralmente esses valores de lavar prato depois que almoça, de arrumar a cama, são valores familiares, né? Ou seja, é a instituição família que traz isso pra gente, né? Então, de certa forma, você tem aí uma coisa assim que você não percebe, né? Que você faz e pronto. Você não fica assim dizendo, isso aqui é a sociedade que está me reprimindo, é a sociedade que está me coagindo a fazer isso. Não, você faz e acabou, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Se transforma em um padrão seguido pela